Muito feliz de estar aqui. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Na verdade, é mais um testemunho nosso do que a gente tem vivido lá, mas eu vou colocar esse testemunho dentro dessa palavra aqui. Quero ler um salmo com você, Salmo 119, o versículo 162. Salmos 119, 162. Diz assim a palavra do Senhor: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Muito forte isso, eu vou ler mais uma vez para entrar no seu coração essa palavra. Olha só: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Vamos falar todo mundo junto, bem forte? Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Despojo é quando um exército vence o outro, e aí ele leva tudo que era do exército derrotado, não é? Então ele está dizendo assim: olha, eu me alegro nas tuas promessas, como se eu já tivesse a bênção na minha mão. É esse o resumo, amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de nós estarmos diante da tua poderosa palavra. Senhor, mostra no nosso coração, revela no nosso coração, Senhor, como nós tratarmos as tuas promessas. Nos ensina, Senhor, a olhar para as tuas promessas como se já fosse o despojo, como se já fosse a bênção. Nos ensina, abre os nossos olhos, nos cura como o Eduardo orou, de toda cegueira, de todo daltonismo espiritual, para que nós tenhamos uma visão clara, Senhor, uma visão clara do que é a verdade. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Então, interessante esse versículo, é o versículo preferido da Meila. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Então, irmãos, é isso. Como que a gente deve tratar uma promessa de Deus? Nós temos que tratar uma promessa de Deus como se realmente já fosse a bênção. Porque se Deus disse, já era, não é? Se Ele falou, está feito. Imagina você como pai que promete algo para o seu filho, se você não vai cumprir. Não é? Imagina se você vai deixar isso assim, de qualquer jeito. Não, você prometeu, já era, você vai cumprir. Agora imagina Deus. Quando Ele nos entrega uma promessa, irmãos, a gente tem que lidar com essa promessa como se já fosse a bênção. Não é se a gente fica, eu recebi uma promessa, mas eu estou triste, porque eu ainda não recebi a bênção. Não, você não está lidando corretamente com a promessa. Quem está me entendendo? Eu quero te mostrar hoje, assim, bem na prática, a realidade do rei Josafá. Porque o rei Josafá, ele fez exatamente isso. Ele soube lidar com a promessa dele como se já fosse o despojo, como se já fosse a bênção, não é? Então, vocês lembram da história do rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20, que ele recebe essa notícia de 3 nações que se juntaram contra ele, não é? Uma grande multidão, a Bíblia diz, e que já estava ali, dobrando a esquina, bem pertinho. Chega a informação que eles já estão ali, bem pertinho, que não tinha remédio para o Josafá. Aí ele entra em crise, ele fica angustiado, uma grande preocupação. A Bíblia diz: Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então ele estava apavorado, na verdade, não é? Mas ele recebeu uma promessa. Olha só, qual foi a promessa? 2 Crônicas 20, 17. Neste encontro, o profeta disse para o Josafá: neste encontro não tereis que lutar. Tomai posição, ficais parados. A outra tradução fala: ficais firmes. Diga para essa pessoa que está perto de você: fique firme, não é? Olha só. Neste encontro não tereis que lutar, tomai posição, ficais firmes e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Essa foi a promessa. Irmão, ele não recebeu uma bênção, escuta bem, ele não recebeu um milagre. Ele tinha uma dificuldade, ele estava desesperado, ele estava apavorado, angustiado ele estava, e ele só recebeu uma promessa. Não mudou a realidade dele. Não veio outra pessoa lá e falou: Josafá, os caras desviaram o caminho. Olha, eles voltaram, está tudo resolvido. Não, irmãos, ele só recebeu uma promessa. Mas como que ele lidou com essa promessa? Então é sobre isso que eu vou conversar com vocês nessa noite. Então, é interessante, porque o desfecho dessa história fala que Josafá veio com o povo para saquear os despojos, e eles acharam ali riquezas em abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Mas antes dele ir lá saquear o despojo de fato, antes daquele dinheiro ir para a conta dele,
Sabe, antes dele ser curado da enfermidade, antes dele receber um milagre na família dele, não é? Ele recebeu e ele soube lidar com isso. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Estão prontos? Amém? Como receber a promessa. Quantos aqui tem uma promessa? Deixa eu ver aqui. Olha aí, não é? Eu acho que todo mundo tem uma promessa, não é? Todo mundo tem uma promessa. Agora, como que a gente lida com ela? Ok? Então é sobre isso que eu quero conversar. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, uma coisa muito prática que o Josafá fez, a gente tem que fazer: alegrar-se antes de receber a promessa, né? O cumprimento da promessa. Pode repetir isso comigo? Alegrar-se antes de receber. Então olha o nosso Salmo 119, 162. Alegro-me. Grita aí, alegro-me. Alegro-me nas tuas promessas. Não recebeu a bênção ainda. Eu alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Eu acho tremendo isso. Porque olha só, irmão, olha o que o Josafá vai fazer. Olha a loucura. 2 Crônicas 20, 21. Quer ver? Me acompanha. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Ele ordenou o quê? 20, 21. 2 Crônicas 20, 21, não é? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor. Então, irmãos, olha só, em vez dele ordenar o exército, ou em vez dele ordenar, não é, fuzileiros, não é? O que foi que ele ordenou? Cantores. Cantores. Para quê? Para que louvassem o Senhor. Mas Josafá, você está maluco? Os caras estão chegando, uma grande multidão que está vindo contra você, e você coloca o pessoal para cantar. E mais do que isso, ele escolheu a música, não é? Porque fala assim, olha, que ele, cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, eles cantaram e ele pediu a música, era uma música de ação de graças. Agradecer pelo quê? Cantar uma música de ação de graças. Então, irmão, qual que é o primeiro segredo para a gente receber uma promessa? A gente se alegrar antes de receber a promessa. A gente cantar, não é? A gente agradecer antes de receber a promessa. Porque a gente sabe que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então a gente vai se alegrar. O apóstolo Paulo ensina: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, não é? Quando que eu tenho que ficar contente? Em toda e qualquer situação. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha situação. Sim, mas a Bíblia fala toda. A sua está incluída. Em toda e qualquer situação, eu tenho que aprender a viver contente. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. O Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, eles cantaram agora, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam seus alimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Isso é uma tragédia, irmãos. Pensa bem. A figueira não floresceu, a videira não deu fruto, a oliveira também não produziu nada, os campos não produziram mantimento, as ovelhas foram roubadas do aprisco. Que tragédia! Nos currais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Amém? Então o primeiro segredo é esse, a gente se alegrar. Porque deixa eu te falar uma coisa, alegria é um fruto do Espírito Santo, não é? Lá de Gálatas 5, o amor, alegria, paz, bondade, benignidade, não é? Fidelidade, domínio próprio. Alegria é um fruto do Espírito, não é um estado de espírito, né? Ah, eu estou bem, então eu estou alegre. Já viu aquela pessoa, né, que todo mundo sabe que ela não está bem, né? E ela faz questão de mostrar que ela não está bem, né? Fica lá de cara feia, muito mal, muito angustiada. Aí só para a pessoa perguntar: como é que você está? Estou mal. O crente não pode viver assim, porque o crente se alegra com a promessa, como quem acha grande despojo, não é? Então, olha só, irmãos, é muito forte isso. Alegria, então, é um fruto do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai ter alegria. Amém, querido? Você vai ter a paz que excede todo o entendimento. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a nossa alegria que é condicional, né?
Ah, eu estou alegre porque isso está dando certo. Ah, eu estou alegre porque aconteceu isso. Não, a alegria do Senhor, que é a alegria do Espírito Santo, como um fruto do Espírito Santo, ela independe de circunstância. Quem está comigo aqui? O apóstolo Paulo diz assim em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Quando é para se alegrar? Sempre. Aí ele diz, outra vez eu digo, alegrai-vos. E sabe quando que ele escreveu essa carta? A carta de Filipenses, aos Filipenses, foi escrita da prisão. É a carta que ele fala mais vezes sobre alegria. Porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, irmãos, isso aqui é uma chave, a gente se alegrar antes, a gente cantar antes da vitória, não é? O pastor Melvin falava, nosso patriarca, ele falava sempre aquela história, quando Israel atravessou o Mar Vermelho e cantou do outro lado. Eles cantaram, não é? A Miriam conduziu uma coreografia, a primeira coreografia que aconteceu na história da humanidade, né? Ela vai lá com o tamborim e todas as mulheres vão fazendo igual atrás, aquela coisa linda. Aí o pastor Melvin diz assim, isso não é fé. Fé seria eles cantarem antes de atravessar o Mar Vermelho. Né? Sabe, então isso, irmãos, a gente tem que se alegrar para a gente tomar posse dessa promessa. A gente passou uma situação muito difícil, eu lembro, muito difícil, eu e a Meila, talvez a situação mais difícil que a gente já passou, aquele momento de muita dor, né, de muito sofrimento. E eu lembro assim que eu sempre ouvia a Meila cantar, né? Ela cantava assim, It is well with my soul, it is well with my soul. Agora deixa eu contar um segredo. Eu não entendia nada. Aí eu falei, mas ela cantava tanto essa música naquele momento de dor, de angústia, né? Que a gente estava sofrendo e a gente não via, né, a luz no fundo do túnel. Parece que não vinha a resposta. A gente tinha um monte de promessas a respeito daquela situação que a gente estava vivendo, mas parece que não tinha resposta. Aí eu perguntei, amor, o que você está cantando? Ela dizia, essa música é uma música que existe, não é uma música que ela criou, mas ela disse assim, eu estou cantando, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha... Meu irmão, depois disso eu comecei a aprender a cantar também, não é? E até hoje, né, quando a gente passa alguma situação difícil, a gente canta um para o outro. It is well with my soul. Não é? Tá tudo bem. Diga para a pessoa que está perto de você, tá tudo bem. Ei, dá um sorriso para ela bem grande, diga, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Amém? O que a gente tem que fazer para a gente tomar posse de uma promessa? Qual é a primeira coisa? Fala para mim. Se alegre antes. Se alegre antes. Cante antes. Sorria antes. Seja feliz antes. Não é? Sabe, imagina aquela mulher, irmãos, com um filho morto no colo. Ela deixa o filho dentro da casa, né? A sunamita. Tranca a porta. Pega a mulhinha dela lá, o animalzinho ali. Corre para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu olha para ela, pergunta, o que está acontecendo? O que aconteceu? Como é que você está? Como é que está seu marido? Como é que está seu filho? Filho morto lá. Ela disse, it is well não é? With my soul. Ela disse, está tudo bem, está tudo bem. Quem está me entendendo? Amém, queridos? É assim que a gente recebe uma promessa. A segunda coisa que a vida do Josafá, que eu acho muito tremendo, diga comigo, conhecer o autor da promessa. Qual é a primeira mesmo? Se alegrar antes. Qual que é a segunda? Conhecer. Conhecer o autor. Por isso que a Bíblia diz, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Olha o nosso salmo. Meu alvo é que vocês decorem esse salmo. Vamos lá de novo. Salmo 119, 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Bem forte, só vocês. Agora bem forte e sorrindo de alegria. Você ainda tem uma promessa?
Então você já tem a resposta. Então você já tem o resultado. Então você já tem o despojo. Então você já tem a bênção. Tem que se alegrar. Tem que se alegrar. Agora, vamos ver o Josafá aqui, nesse ponto de conhecer o autor da promessa. Olha o que diz aí, 2 Crônicas 20:15, diz assim, olha. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, o profeta ainda falando com ele. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Diga comigo assim, o que vos diz o Senhor. Irmão, o que vos diz o Senhor, é o Senhor que está dizendo. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, irmãos, escuta bem. Alegro-me nas tuas promessas. De quem é a promessa? É dele. A promessa é dele. Então, quem fez a promessa, será que dá conta de cumprir? Será que dá conta de cumprir? Quem fez a promessa tem caráter para manter a sua palavra e cumprir a sua palavra. Não é? Nós acreditamos nisso. Olha o que diz Isaías 40:12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Meu Deus, é o nosso Deus. Olha, ele mediu os oceanos na palma da sua mão. Ele mediu os céus a palmos. Não é? Até eu quero ver, Patrick, a imagem que tu mostrou para a gente de manhã. A Terra, só para vocês saberem, a Terra tem 12.700 quilômetros de diâmetro. É muita coisa, não é? Ah, meu Deus, é muito grande esse planeta. Mas o Sol tem quase 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Ou seja, a Terra é menos do que 1% do Sol. Olha só a diferença, quer ver? Olha lá. Mostra aí, mostra a Terra. Aí a Terra, isso aqui é na escala mesmo, como fica lá, na escala certinha. Olha ali, irmão. Meu Deus, diga uau. E a distância da Terra para o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Não é? Um Boeing a 800 quilômetros por hora demoraria 21 anos para chegar lá. E ele mediu os céus a palmos. Ele é muito poderoso. Dá para confiar nele, irmãos? Dá para confiar nele ou não dá? Muito bem, muito bem. E a Bíblia diz assim, né? Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Então a segunda coisa é isso. Eu vou me alegrar na promessa, mas eu vou me alegrar na tua promessa. Não é? Eu sei quem fez a promessa. Foi isso que o Abraão fez, irmãos. Não é? A Bíblia diz que o Abraão, sem enfraquecer na fé, presta atenção, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Então não é para você negar o seu problema. Ah, pastor, eu tenho um problema que não se resolve na família. Eu tenho um problema que não se resolve no casamento ou na saúde. Não é para você negar esse problema. O Abraão não está negando o problema, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, 90, embora ele reconhecesse isso, ele não duvidou. A Bíblia diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, porque ele sabia quem fez a promessa. Mas pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus antes de receber a promessa. Ele deu glória a Deus antes de receber a resposta. Ele deu glória a Deus antes de receber o filho que Deus prometeu. Quem está me entendendo? Ele deu glória a Deus porque ele sabia que quem fez a promessa era fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, então me ajuda aí. Como que eu recebo uma promessa? Me alegrando antes. Amém? Até eu quero te dar uns conselhos, assim, umas músicas assim, né, depois para você cantar, se alegrar, festejar, dança lá. Eu fico imaginando que o diabo fica endemoninhado quando ele vê o crente dançando no meio da tribulação. Né? Aí a gente dançando lá, o diabo, não estou entendendo nada, como assim que esse crente está ficando doido? Né? Entende? Então, e a segunda coisa qual que é? Reconhecer quem fez a promessa. Não, Deus falou comigo? Meu irmão, já era, vai dar certo, já deu. Tá, e a última coisa aqui para a gente orar. Redirecionar o meu foco. Ok? Vamos repetir as três?
Alegrar-se antes de receber. Reconhecer quem fez, o autor da promessa. Redirecionar o meu foco, não é? Como assim? Vamos lá, vamos ao nosso salmo aí. Vamos repetir o nosso salmo. 119, 162. Bem forte. Alegro-me nas tuas promessas. Como? Como quem acha grande despojo. Mais uma vez. Como quem acha grande despojo. Já decorou esse versículo? Esse versículo é poderoso demais, não é? Vamos ver o Josafá no que diz respeito a redirecionar o foco dele. Olha lá. Segundo Crônicas 20, 12, diz assim: Ah, nosso Deus, o Josafá orando, não executarás tu o teu julgamento contra eles, contra essas nações que estão vindo aí sem causa contra nós? Porque em nós não há força. Olha só, ele está olhando para ele. Então, conquanto o Josafá, ele está fazendo certo, ele está se alegrando antes de receber, ele está reconhecendo quem fez a promessa foi o Senhor. Muito, muito bom isso, maravilhoso. Mas agora, irmãos, ele olha para a realidade dele. Ele está dizendo: Senhor, em nós não há força. Ele está reconhecendo, nós não temos um exército, não temos gente suficiente, nós não temos equipamento suficiente, armas suficientes. Essa é a nossa realidade. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos, olha ele redirecionando o foco, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Sabe, irmãos, como que a gente vai se alegrar antes de receber a promessa? Não é? Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa redirecionar o nosso foco. Sabe, a gente precisa, olha o que o Jeremias fala, trazer à memória o que pode dar esperança. Escolher o que a gente vai pensar. Tipo assim, olha, tudo bem, eu não tenho isso aqui. Eu não tenho isso. Mas eu não vou focar no que eu não tenho. Porque eu tenho isso aqui. Quem está comigo? Não é? O Josafá está falando assim: Senhor, eu não tenho um exército, eu não tenho armas, a gente não tem força suficiente para vencer essa batalha, mas ele procura, o que é que ele tem? Ele tem um grupo de cantores, não é? Se ele juntar todo o Judá, não vai adiantar, porque vem uma multidão que vai passar por cima deles. Mas o que é que ele tem? Eu tenho cantores. Arruma os cantores aí, junta os cantores aí, vamos fazer um grande louvor aqui e vamos cantar um hino de ações de graças, muito top das galáxias. Quem está me entendendo? Irmão, não foque no que você não tem, você vai se frustrar. A coisa vai ficar muito grande, você vai se sentir muito pequeno. Procure coisas que você já tem, que já está na sua vida. Seja fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Isso é um princípio, não é? Qual que é o princípio? Não ande ansioso por coisa alguma. O apóstolo Paulo entendeu. Pelo que eu não posso ficar ansioso? Por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que é que o Paulo está dizendo? Em vez de vocês ficarem ansiosos com o que vocês não têm, com o que não está acontecendo ainda na vida de vocês, comece a agradecer. Comece a orar agradecendo pelo que vocês têm, pelo que está na vida de vocês. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Isso aqui, irmãos, é uma chave para a gente aprender a redirecionar o foco, para a gente não ficar focado na desgraça, na tragédia, na ameaça do Satanás, não é? A gente tem que focar na promessa de Deus, se alegrar na promessa de Deus, se alegrar no Deus da promessa, não é? Agora, a gente tem que trabalhar a nossa mente para isso. Entende o que eu estou falando? Olha o que o apóstolo Paulo fala, eu acho muito tremendo isso aqui. Isso aqui é uma coisa bem prática para a gente. 2 Timóteo 1,15. Ele fala assim para o Timóteo: estais ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Você sabe que essa carta, né, vai ser o último escrito do apóstolo Paulo, que daqui ele vai sair para a guilhotina. Ele já tinha sido condenado, na verdade, quando ele escreveu essa carta, condenado à morte. Ele foi condenado por um crime que ele não cometeu. Os historiadores e os teólogos dizem que o apóstolo Paulo foi acusado pelo Nero, o imperador, de ter incendiado Roma. Então ele está sendo condenado por um crime que ele não cometeu. E agora ele vai sair da prisão para o julgamento dele. Eu fico imaginando Paulo, né? Ele está pensando assim: meu Deus, eu vou chegar lá, toda a igreja vai estar lá para me defender. Eu vou ter um monte de testemunhas. Não, isso vai acontecer. Mas quando ele chega lá, irmãos, a Bíblia diz: estais cientes de que todos da Ásia, quantos abandonaram ele?
Todos da Ásia me abandonaram. E ele fala assim, dentre eles eu cito Figelo e Hermógenes. Ou seja, ele está ali, né? Na real, ele está pensando nisso. Mas olha só como ele sabia redirecionar o foco. Aí o próximo versículo ele fala assim, ó, conceda ao Senhor misericórdia. Ele muda o foco. Ele começa a pensar numa pessoa boa. A casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Quem está me entendendo? Então, irmãos, é assim, ó, a pessoa está lá, esse cara aqui, essa pessoa não gosta de mim, não vai com a minha cara. Eu estou sofrendo tanto, porque essa pessoa não gosta de mim. Meu irmão, mas o Onesíforo aqui te ama, para com isso. Quem está me entendendo? Mas o Figelo e o Hermógenes foram embora, eu estou sofrendo tanto. Não é? Em vez do cara redirecionar o foco, rapaz, eu vou focar que me ama. Se alegre, saia daqui feliz, já deu certo. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. É em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar.